Olá, mulheres, eu sou a Cris Haig, esse é meu canal. Eu gostaria que, se você estiver aqui pela primeira vez, eu te agradeço por estar ouvindo esse áudio e quero pedir a você que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe esses áudios, porque isso vai abençoar outras mulheres. Eu entendo que antes de gravar aqui aquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu quero te dizer que eu tenho buscado ao Senhor em oração, eu tenho buscado ao Senhor para poder ser uma bênção, fazer a diferença, assim como outras mulheres de Deus fazem diferença na minha vida, eu quero também fazer a diferença. E você também pode e deve fazer. Eu quero te pedir para compartilhar esse áudio. Quero pedir que você deixe o seu like aqui, não esquece. Isso me ajuda e ajuda o canal a crescer. Vamos espalhar orações, vamos espalhar palavras de ânimo, vamos espalhar motivos de fé. Já tem muita gente fazendo o contrário, não é verdade? Eu quero ler para você, antes de falar aquilo que Deus tem falado comigo. Essa é uma continuação do outro áudio que eu gravei, né? A palavra está no livro de Mateus, no capítulo 22. Eu quero ler para você o versículo 37, 38 e 39, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este, porém, é o grande mandamento. O segundo, semelhante, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, significa que Jesus nos aconselha a amar o nosso próximo só um pouquinho? Significa que nós devemos amar o nosso próximo, a nossa próxima, mais ou menos? Não, né? Na verdade, o Senhor está nos mandando amar muito. E amar como nós amamos a nós mesmos. Então é certo que nós venhamos amar a nós mesmas. Não é verdade? E eu te pergunto, você ama você? Você ama a sua vida? Você ama tudo aquilo que você é e representa? Sabe, eu tenho observado que nós mulheres, e eu vivi assim por muitos anos, nós amamos tanto, às vezes até de uma forma doente. Nós amamos tanto a nossa família, os nossos filhos, a nossa descendência, os nossos netos, às vezes os maridos, os namorados. Amamos tanto que nós deixamos de amar a nós mesmas. E existe uma confusão muito grande. Existem pessoas que, até por uma falta de entendimento, pensam que ela tem que ser a última das últimas, que ela não pode pensar nela, que ela não pode gostar dela. E nós mães, principalmente, né? Eu vivi muito isso e eu sei que numa situação, vou dar um exemplo aqui, uma situação que você está com pouco dinheiro, você jamais vai comprar uma coisa gostosa para você comer e não dá para o seu filho. Não é disso que eu estou falando, né? Existem momentos que nós temos que realmente fazer renúncias por aqueles que nós amamos. Mas eu estou falando de amar, ver o outro
a outra, né? A filha, o filho, arrumado, bonito, cheiroso, a filha com as unhas feitas, com o cabelo saudável, com brilho, e vai se abandonando cada vez mais. Nós não devemos fazer isso. Ah, Cris, eu não consigo. Consegue sim. Sabe por quê? Nós aprendemos que nós somos a casa de Deus, né? Nós somos a casa do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, vamos lá. Vamos deixar a casa de Deus de qualquer jeito, com as unhas sujas, o cabelo encebado, sem arrumar, sem um trato, sem um banho gostoso. Tá certo isso? Não, né? Você é casa de Deus. Cuide de você. Ah, eu não posso gastar com isso, eu preciso cuidar dos meus filhos. Você está certa, priorize os seus filhos, mas não se abandone. Uma outra coisa que eu quero compartilhar aqui com as minhas irmãs é o amor de mãe, né? Existe o amor de mãe saudável e existe o amor doente. Tudo que eu falo, que eu aprendi, eu não aprendi acertando, eu aprendi errando. Eu quero te dizer que você deve amar sim o seu filho, a sua filha. É impossível não amar os nossos filhos, não é verdade? Mas nunca amar mais do que ao Senhor. Nós estamos aqui falando dessa palavra que fala de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Os teus filhos são preciosos, mas quem gerou esses filhos no seu ventre, no meu ventre, não foi o ato sexual com o marido. Nós sabemos fazer sexo. Eu aprendi isso com a pastora Tânia. Nós não sabemos fazer filhos. Quem faz filhos no nosso ventre é Deus. E sem Ele, nós não teríamos filhos. Isso já é um bom motivo, né? E eu quero te aconselhar. Eu sou uma mulher que tenho todos os meus filhos casados. Eu quero te aconselhar a ter sonhos. Eu quero te aconselhar a ter planos. Porque se os seus filhos ainda são jovens, um dia eles vão se casar. Um dia eles vão cuidar da própria vida. E quando você fala, os meus filhos são tudo para mim, eu quero te dizer que é muito difícil ser tudo na vida de uma pessoa. É uma responsabilidade muito grande. E isso muitas vezes pesa em cima de um filho. Como assim, Cris? Eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Existem mulheres que elas sonham os sonhos dos filhos, elas vivem a vida dos filhos, elas planejam os planos dos filhos. E ela não tem planos, ela não tem sonhos. E um dia eu olhei à minha volta, minha última filha tinha se casado, a última solteira. E eu pensei, eu estou sozinha ou eu estou livre para fazer agora a minha vida, os meus planos, para pensar um pouco em mim? Mas eu devia ter tido esse pensamento desde o início. Você tem que ter a consciência que os teus filhos vão sim. Isso é uma bênção. Cuidar da vida deles. Você pode ser apoio, você pode ser uma avó amorosa. Eu sou apaixonada pelos meus netos. Mas você não tem que viver a vida deles de uma forma até muitas vezes doente. Nós conhecemos mulheres que interferem na vida de um casal, porque ela esqueceu de ter planos. Ela se abandonou tanto que ela não teve sonhos. Ela não planejou, não sonhou nada para ela. Então eu quero te aconselhar como alguém que já passou essa fase. Tenha seus planos, tenha seus sonhos. Não limite, sabe, os seus sonhos. Se você tem vontade de estudar, de aprender, de fazer cursos, planeje isso e faça. Isso também é uma forma de se amar. Com relação ao convite que eu tenho feito
chamando as mulheres para fazer parte de um exército de mulheres que levantam mulheres, que curam mulheres, que ajudam mulheres, que apoiam mulheres. Tudo isso depende da sua cura. Tudo isso depende daquilo que você permite que Deus faça em você. Que Ele te cure, que Ele te restaure, que Ele te levante. E que você um dia se olhe no espelho e pare para refletir, como eu faço hoje. Muitas vezes eu choro de gratidão. Falo, Senhor, eu não sei como eu cheguei até aqui e como eu venci tudo isso. Quem me conhece sabe da minha história. Mas eu permiti, como eu já disse no outro áudio, eu permiti que o Senhor cuidasse de mim, que Ele me curasse, que Ele me desse forças para vencer muitas vezes o medo. Muitas vezes situações realmente muito difíceis. Nós não podemos evitar de ter medo de fazer algumas coisas, mas nós podemos buscar a Deus e enfrentar e fazer com medo mesmo. Sabe uma coisa que eu não sei se você já sentiu, você que está me ouvindo agora, de ter medo de enfrentar uma situação, mas você vai com medo mesmo, e aí você consegue. O sentimento é muito gratificante, não é? Então nós temos que confiar que Deus está conosco e que nós podemos enfrentar situações de medo, medo de não conseguir, medo de não ser aprovada, medo de tentar fazer o certo e errar. Nós só vamos aprender errando. Eu ouço algumas mulheres falando, olha, eu não consigo, sabe, eu tenho essa dificuldade, aquela dificuldade, eu até gostaria, mas eu não consigo. Eu tenho essa personalidade, nossa, eu não consigo mudar. Eu tenho um gênio forte, ou eu sou muito tímida. A minha personalidade é assim. Eu não consigo perdoar. Eu realmente, às vezes, olho para mim e vejo que eu não sou boa. Eu já ouvi pessoas falando assim. Primeiro que não existe uma personalidade forte que Deus não seja mais forte. Quando você tem o desejo, todas essas dificuldades, quando você tem o desejo de ser transformada, você abre a porta e Deus vem e começa a agir. Naquilo que é prioridade, Ele vai mudando aos poucos e você vê que você está sendo transformada e você se apaixona por isso. Porque, por exemplo, ontem você não sabia perdoar, mas hoje você conseguiu. Você foi pedir perdão para uma pessoa que você magoou. Você vai chegar ao ponto de, para ter paz e obedecer a palavra de Deus, de pedir perdão para quem te feriu, só para ter paz, por exemplo, na sua família. Isso a gente só aprende com Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Pode parecer engraçado, mas Deus, quando te chamou, Ele sabia exatamente quem Ele estava chamando. Não vai acontecer de você ter uma atitude que Deus vai olhar e falar, nossa, eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Estou decepcionado com você. Não, porque Ele te conhece. Ele pode não aprovar a sua atitude. Ele pode até tocar no seu coração com aquele toque suave, que Deus é amor. Quem nunca fez algo e o Espírito Santo veio com toda aquela doçura e tocou, te mostrou e você se arrependeu tanto. Isso é tratamento de Pai, isso é amor. Então eu quero te dizer que nós não somos uma surpresa para Deus. E essas imperfeições não podem te impedir de ser uma mulher que cura. Permita-se ser transformada para ajudar outras mulheres a serem transformadas. Permita-se ser curada para ajudar outras mulheres a serem curadas. Permita-se aprender a te amar. Aprenda a se amar.
Aprenda a amar a sua vida, o seu corpo, a sua história. Olhar para você e ver alguém que é especial para Deus, porque nós somos especiais para Deus. Quando você aprender a se amar, você vai ensinar outras mulheres a se amar também. Eu não me amava. Eu não gostava de mim. Eu me sentia, durante muitos anos da minha vida, desde criança, eu sempre me senti menor, inferior, aquilo não era para mim. Os meus pais foram pais maravilhosos, mas eu ouvia coisas que me faziam pensar que tudo de bom era para o outro, para mim não. E se você cresceu num lar assim, eu quero te dizer que hoje você tem um pai que te vê com possibilidades muito acima do que você pode imaginar. Uma coisa muito simples que eu quero compartilhar com você, uma particularidade minha. As pessoas sabem que eu não moro no Brasil, aqueles que têm mais contato comigo sabem que eu moro na Alemanha. Esse é o meu segundo marido e ele é alemão. Eu moro aqui já há 11 anos. A primeira vez que eu precisei ir ao Brasil sozinha, não foi fácil para mim fazer uma viagem internacional sozinha, sem dominar o idioma. E outra vez, e outra vez, e outra vez, até ter que fazer essa viagem com conexão. Quer dizer, ir para outro país e de lá tomar um outro voo e administrar tudo isso sozinha, não foi fácil. Não foi fácil. Mas quando eu cheguei ao meu destino, como eu agradeci a Deus, tudo aquilo, todas as dificuldades que eu tive que enfrentar. Porque agora eu não tenho mais problemas com isso, entende? Permita que Deus use situações, não fuja. Peça a Deus que te dê coragem. Vai com medo mesmo, mas enfrenta. Vem fazer parte desse exército. Tudo que eu estou te falando aqui são coisas que eu aprendi vivendo e 99% errando. Vem fazer parte desse grupo de mulheres que ajudam, que apoiam, que levantam outras mulheres. Você está fazendo falta. Você está perdendo tempo de ser um remédio, de ser bálsamo, de ser uma potência nas mãos de Deus. Eu desejo que você seja uma flecha nas mãos do Senhor para acertar o alvo. Ah, Cris, eu ainda preciso primeiro melhorar isso, melhorar aquilo. Apenas permita que seu Pai transforme a sua vida, mas não use as imperfeições, porque nós sempre vamos ser imperfeitas. Não use as imperfeições para se acovardar e não ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus está contando com você, está contando comigo. Em tempos que mulheres estão se atacando, se destruindo, em tempos que mulheres estão se tornando inimigas, onde existe uma competição, é uma coisa incrível. Uma quer ser mais do que a outra, até mesmo em ministérios nós temos visto isso. Vem fazer parte de um grupo de mulheres sinceras, com um coração abençoador, independente das imperfeições. Vamos deixar o Senhor cuidar de nós, tratar, nos orientar, nos corrigir, mas nos usar. Esteja você disponível para Deus. Eu espero que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Não se esqueça, se ame e ame o seu próximo.